Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com os temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção, playlist que foi ideia do nosso querido amigo Economicão e seus companheiros. Diga lá, Economicão! Olá, amigos! Aqui é Economicão. Paçoca, me disseram que você farejou uma questão pesada sobre função de produção e retorno de escala. Ouvi dizer que o negócio foi feio. E aí, Paçoca? Diga, galera! Pois é, Economicão, estou tonto até agora. Eu entendi que você ficou tonto. Quando eu vi a questão exigiu muito conhecimento teórico dos candidatos. Vamos lá, a questão do Paçoca. Questão da FGV para a CGE de Santa Catarina, cargo auditor do Estado da Economia em 2023. Os retornos de escala implicam nas seguintes propriedades sobre a função de produção, à exceção de uma. Assinale uma questão, amigos e amigas, do tipo negativa. Precisamos encontrar o que está errado. Costumo dizer que as questões negativas são as minhas preferidas porque elas fornecem para o aluno 3 ou 4 alternativas corretas e resumidas e que podem ser usadas nos seus estudos. Beleza? Então, aproveitem a questão negativa. A questão negativa é difícil, hein? A letra E diz que a função de produção CES pode apresentar retornos constantes de escala. Aí é o seguinte, se o aluno não sabe o que é uma função de produção CES, já complica muito a vida, né? Pois está exigindo muito conhecimento teórico. Vamos aproveitar então e falar bastante sobre a função de produção CES. A função de produção CES, Constant Elasticity of Substitution, ou elasticidade de substituição constante, tem a seguinte forma geral. Então é a função em termos de produção, em termos de capital e trabalho, que tem essa expressão peculiar aqui. Então, o coeficiente A, que multiplica a quantidade de capital elevada ao expoente ρ, mais o coeficiente B, que multiplica a quantidade de trabalho também elevada ao expoente ρ, tudo elevado a 1 sobre ρ. Então, essa é a forma matemática da função de produção do tipo CES. E ela apresenta propriedades importantes. A primeira dela, obviamente, tem que ser a elasticidade de substituição constante, que dá nome à própria função. Tá, professor, o que é elasticidade de substituição? É uma ideia que é definida como sendo o quociente entre a variação percentual na relação capital-trabalho e a variação percentual da taxa marginal de substituição térmica. Então, você tem aqui a variação percentual da relação capital-trabalho dividido pela variação percentual da taxa marginal de substituição térmica. Em termos de cálculo diferencial, fica sendo isso aqui. Né? A gente reordenando, esse aqui, ó, derivada da relação capital-trabalho dividido pela derivada da taxa marginal de substituição técnica, que multiplica a relação entre a taxa marginal e a relação capital-trabalho. Então, temos aqui a elasticidade de substituição. A elasticidade de substituição ela pode ser entendida como o quê? Como a medida do grau de achatamento de uma isoquanta. Isoquantas são as curvas quando você tem a mesma quantidade de produção. Isso significa assim, uma pequena mudança na taxa marginal de substituição técnica, que representa o grau de inclinação da isoquanta, causar uma grande mudança da relação capital-trabalho, então estamos diante de uma isoquanta mais plana. Então você tem aqui uma isoquanta, que você tem aí insumos de produção, e o locus aí das situações em que você tem a mesma quantidade de produto. Então se você tem uma situação que uma pequena mudança na taxa marginal de substituição técnica causa uma grande mudança na relação capital-trabalho, muito provavelmente você tem uma isoquanta desse tipo aqui, que é uma isoquanta mais achatada, mais plana. Então essa é a ideia do conceito de elasticidade de substituição. Beleza? E a função de produção CES, ela tem uma elasticidade de substituição constante. Essa é a ideia dessa função de produção. Professor, então essa primeira propriedade de elasticidade de substituição é meio óbvia, mas agora qual que realmente importa para quem está estudando microeconomia? As demais, não. Veja a segunda propriedade. Você tem a possibilidade de obter outras funções de produção de interesse a partir do quê? De você escolher bem esses expoentes aqui e esses coeficientes. Por exemplo, se você escolher o ρ igual a 1, esse expoente ρ igual a 1, nós vamos chegar numa função de produção que apresenta substitutos
que representa substitutos perfeitos. Porque você vai colocar 1 aqui, vai ter y é igual a k mais bl. E você traçando essa função de repetição, são retas paralelas, que é a representação dos substitutos perfeitos. Beleza? Então veja só que interessante. O que mais que a gente pode falar? Né? Se você escolher ρ igual a menos infinito, nós podemos chegar numa função de produção que se aproxima de uma representação de complementares perfeitos. Vamos imaginar A igual a B igual a 1 por simplicidade. Por quê? Para você saber se realmente estamos diante de complementares perfeitos, temos que calcular a taxa marginal de substituição técnica. Então vamos lá. Calculando a produtividade marginal do trabalho, vai ser a derivada da função de produção em relação à carga. Então, a gente vai derivar essa função aqui. A gente colocou A igual a B igual a 1 para facilitar, fazer a derivada dessa função de produção em relação a K. Vai ficar sendo 1 sobre ρ, K elevado a ρ mais L elevado a ρ, 1 elevado a ρ menos 1 vezes ρ, multiplica K elevado a ρ menos 1. A produtividade marginal do trabalho vai ser semelhante, vamos chegar nessa expressão aqui. E a taxa marginal de substituição técnica, que é o sinal negativo do quociente entre a produtividade marginal do trabalho dividida pela produtividade marginal do capital, vai ser essa expressão gigantesca aqui. Nós vamos cortar muitas coisas, 1 sobre ρ, corta, esse aqui corta. Não, esse aqui não corta, né? L sobre K não vai cortar. A gente vai cortar esse camarada aqui com esse camarada aqui. Então, nós vamos chegar que a taxa marginal de substituição técnica vai ser menos L sobre K elevado a ρ menos 1. Olha que legal. Se fizermos o limite de ρ tendendo a menos infinito dessa expressão aqui, que é o que a gente tinha imaginado no começo, nós vamos ficar com fazer essa substituição aqui, né? A taxa marginal de substituição técnica pela sua expressão da relação trabalho por capital. Isso vai se dar você invertendo, né, o sinal de menos aqui, você vai ficar, invertendo por causa do sinal do menos infinito aqui, você vai ficar com K sobre L, que é a relação capital-trabalho elevado ao infinito. E aí nós temos três possibilidades. Se K for maior do que L, a taxa marginal então vai tender a infinito. Né? Nós vamos ter aí um número positivo maior do que 1, elevado ao infinito, vamos chegar em infinito. Se K for menor do que L, nós vamos ter um número positivo aqui, que é menor do que 1. Então, elevado ao infinito, nós vamos chegar a uma taxa marginal de substituição técnica igual a zero. E se K for igual a L, a taxa marginal de substituição técnica vai ser 1. E aí é o que nós temos na situação dos complementares perfeitos, aquele formato de curvas tipo L. Beleza? Então, veja só que interessante a função de produção C. Se nós fizermos agora ρ igual a zero, olha que interessante, nós temos uma função de produção que se aproxima de uma representação de uma função Cobb-Douglas. Você pega aqui a taxa marginal de substituição técnica, faz ρ tender a zero, isso vai ficar menos L sobre K elevado a zero menos 1, vai ser menos K sobre L. Menos K sobre L é um formato dessa função convexa Cobb-Douglas aqui. Portanto, se a função de produção C pode assumir o formato de uma função Cobb-Douglas, claro, se ρ for igual a zero, é possível que tenhamos então retornos constantes de escala. Porque pode acontecer retornos constantes de escala numa função Cobb-Douglas. Então, tudo isso, toda essa teoria que eu trouxe para vocês aqui, é para dizer o quê? Que a alternativa E está correta. A função de produção C pode apresentar retornos constantes de escala, porque ela pode chegar em formato Cobb-Douglas. Combinado? Então, essa é a primeira alternativa que a gente pode eliminar. A alternativa D diz que a soma da razão do produto marginal em relação ao produto médio de cada insumo é igual ao retorno de escala para funções homogêneas de grau K. Complicadinho isso daí, né? Essa assertiva. Soma da razão do produto marginal em relação ao produto médio de cada insumo é igual ao retorno de escala para funções homogêneas de grau K. Vamos lá. Vamos usar uma função Cobb-Douglas para facilitar a nossa vida, né? Que é essa funçãozinha clássica aqui.
Considere ainda que A e B são iguais a 1. Logo, a função vai ser y é igual a KL. Trata-se de uma função homogênea de grau n igual a 2. Eu vou falar grau n porque se eu ficar falando grau k, vai confundir o k da homogeneidade com o k de capital. Né? Então, é uma função homogênea de grau n igual a 2. Você soma os expoentes aqui. Legal. Produtividade marginal de k é a derivada da função de produção em relação a k. Então, derivada de KL em relação a k vai ser L. Produtividade média do capital vai ser a função de produção dividida pela quantidade de capital. A produtividade média, né, vai ser KL sobre K, a produtividade média do capital vai ser L. Produtividade marginal do trabalho é a derivada da função de produção em relação ao insumo do trabalho. Vai ser derivada de KL em relação a L. A produtividade marginal do trabalho é K. E a produtividade média do trabalho é a função de produção dividida pela quantidade de trabalho. Vai ser KL sobre L, que vai ser K. Olha só que interessante. Sabemos que a produtividade marginal do capital é L, a produtividade média do capital é L, a produtividade marginal do trabalho é K, a produtividade média do trabalho é K. Logo, né, se nós fizermos a relação de produtividade marginal e produtividade média para cada insumo, nós vamos ter L sobre L mais K sobre K. Isso vai ser 1 mais 1. Essa relação aqui vai ser igual a 2, que coincide com o grau de homogeneidade da função. Com isso, a gente consegue deduzir que a letra D está correta. Em função homogênea de grau 2, né, você vai ter que a soma da razão do produto marginal em relação ao produto médio de cada insumo vai ser igual a esse retorno de escala. Letra C diz que a soma das elasticidades do produto em relação a cada insumo é igual a K para uma função homogênea de grau K. Será? Então vamos olhar aqui. Nós temos aqui a função de produção Cobb-Douglas com A igual a B igual a 1. Nós já sabemos como ela é. Portanto, Y de KL, que é a quantidade de produto, vai ser igual a KL. Beleza. Elasticidade do produto em relação ao insumo pode ser entendida como sendo o quociente de variação percentual na quantidade de produto e a variação percentual na quantidade de insumo. No caso do insumo trabalho, a elasticidade, né, vai ser a variação percentual da quantidade de produto em relação à variação percentual da quantidade de trabalho. No caso do insumo capital, a variação percentual da quantidade de produto em relação à variação percentual do insumo capital. Em termos de cálculo diferencial, vai ser dQ em relação a dL, vezes L sobre Q, e dQ dK, multiplicar K sobre Q. Beleza. Então nós temos essas duas elasticidades e essa expressão da quantidade de produto. Calculando essa elasticidade, como é que vai ficar? dQ dL, que multiplica L sobre Q, vão ter a derivada de Q de KL, que é a função de produção, em relação a L, que multiplica L sobre Q. Isso aqui vai dar K, que multiplica L, né? E esse Q aqui é KL. Então o que vai acontecer? Corta, a elasticidade do insumo trabalho é 1. Né? No caso do insumo capital, dQ em relação a dK, que multiplica K sobre Q. Então vai ser D de KL em relação a K, vezes K sobre Q. Isso aqui vai dar L, isso aqui é K dividido por KL. Corta. Elasticidade do insumo capital é igual a 1. Se nós somarmos a elasticidade, temos 1 mais 1 igual a 2, que é o grau de homogeneidade da função Douglas. Então nós confirmamos que a letra C está correta. A soma das elasticidades do produto em relação a cada insumo é igual a K para uma função homogênea de grau K. Ufa, estou cansado. 3 assertivos que consumiram muita teoria, né? Por isso que a gente, né, é uma questão complexa. O aluno tinha que estar bem preparado para saber disso. A letra B diz que se uma função de produção de Cobb-Douglas definida pelos parâmetros A e B, potência dos dois bens, então seu rendimento de escala será igual a A mais B. Isso é batatíssima, certo, né? Isso é fácil, pelo menos uma assertiva fácil. Por eliminação, a letra A, que diz que se uma função de produção homogênea de grau K, então ela exibirá retornos crescentes de escala caso K maior do que zero. Qual será o erro? Vamos pegar a função Cobb-Douglas. Vamos considerar que A igual a B, que é igual a meio. Tanto A é maior do que zero, como B é maior do que zero. Né? Então, nós estamos aí
respeitando a premissa de que o K é maior do que zero. Porque o retorno de escala é dado por A mais B, que vai ser meio mais B. O retorno de escala vai ser 1. Portanto, a gente consegue, com expoentes positivos, você tem um retorno de escala que seria unitário. Então você tem uma situação em que o rendimento ele é constante de escala. Então está errado você falar que você vai ter retornos crescentes de escala. Nós temos aqui um retorno constante de escala se você tiver A igual a B e Q igual a B. Beleza, meus amigos, minhas amigas? Entenderam o erro? Muita gente pode ter identificado o erro rapidamente, mas é importante que eu vou passar por essa revisão aqui desses conceitos e veja como eles foram cobrados. De uma forma difícil, né? Se você ficou com alguma dúvida, eu peço por favor que você mande seu comentário, que a nossa resposta costuma ser rápida. Desde já eu deixo um forte abraço, lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu pela sua paciência.